Meus irmãos, existe uma preocupação muito grande no movimento espírita em saber se a Bíblia aceita ou condena o espiritismo. E aí eu faço a seguinte pergunta: e se a Bíblia condenasse o espiritismo, o que modificaria a doutrina espírita? Se houve alguma rejeição, não foi da Bíblia, foi do próprio espiritismo. Obrigado. Se nós estudássemos a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu parágrafo 1º, a gente já ia entender que não tem que se preocupar com a Bíblia. Porque o Evangelho segundo o Espiritismo, ele nem se preocupou com a questão judaico-cristã da Torá, dos Evangelhos de Jesus. Ele esqueceu até a questão judaica e partiu do princípio do Evangelho. E aí foi bem claro. Na primeira frase que a gente lê no Evangelho segundo o Espiritismo, quando diz da introdução, o objetivo desta obra: podem dividir-se as matérias contidas nos Evangelhos em 5 partes. Primeiro, os atos comuns da vida do Cristo. Segundo, os milagres. Terceiro, as profecias. Quarto, as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da igreja. Quinto, o ensinamento moral do Cristo. E continua: se as 4 primeiras, ou seja, os atos comuns da vida de Cristo, os milagres, as profecias e as palavras que serviram para o estabelecimento de dogmas da igreja foram objetos e ainda continuam sendo objetos de controvérsias, a moral do Cristo é imbatível. Então, quem afastou a Bíblia do Espiritismo não foi a Bíblia, foram os ensinamentos na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí nós vamos fazer também. Eu tenho a Bíblia, que apresentei essa vez, a Bíblia foi de minha mãe. Foi um presente que ela me deu antes de desencarnar. Eu gosto de estudar, ler a Bíblia. E aí você, os mais estudiosos da Bíblia, se pegar a Bíblia do início até o final, capa contra capa, só como exemplo da reencarnação, vai ter uma frase na Bíblia que fala sobre reencarnação. Diz assim: ao homem só é dado o direito de morrer uma vez. Se ao homem é dado o direito de morrer uma vez, ele só vai morrer uma vez. Mas o homem, Pedro Paulo, ele só vai morrer uma vez. O espírito é que é eterno. Mas eu achei interessante que eu fiz essa palestra lá na Casa do Caminho, e a Casa do Caminho eu achei bem interessante. Botei as senhoras mais idosas para rezar na minha palestra. Eu não sei se todos vão rezar comigo aqui agora, mas a Igreja Católica, que é cristã e que aceita a Bíblia como uma referência única, tem uma reza que diz assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, pelo seu Filho, o único Filho. Vocês aqui não sabem, lá rezando todo mundo, sabe? Até chegar um ponto dessa reza, que é que diz assim: creio na ressurreição da carne. Eu digo que ao homem só é reservado o direito de morrer uma vez, mas acredito na ressurreição da carne, na carne,
que é a reencarnação. Pensemos isso direitinho. Aí toda a missa se reza o credo. Para dizer assim, na Santa Igreja Católica. Não, mas para mim não interessava a Santa Igreja Católica. A mim só interessa essa questão da reencarnação. Que ela diz: ao homem só é dado o direito de morrer uma única vez. Mas aí eu acredito lá na frente, na ressurreição na carne. Aí você diz assim, a Bíblia requer muitas interpretações. Não requer muitas interpretações. A Bíblia é um livro de várias e múltiplas interpretações. Eu interpreto como eu quero. Se eu quiser agora falar sobre a Páscoa aqui, eu falo a Páscoa todo dia na Bíblia para vocês. Ontem teve alguns amigos, irmãos espíritas, colocaram algumas imagens de Jesus crucificado, e eu pensei com as minhas limitações. Enquanto nós olharmos para esse homem crucificado na cruz, nós vamos ter o motivo da maior doença do século. A maior doença do século é a depressão. Mas o motivo da maior doença do século é a culpa. E quando a gente vê aquele ser todo esfacelado na cruz, a gente sente culpa pelo pecado que cometemos. Ele morreu na cruz para apagar os nossos pecados. E quando nós íamos na Igreja Católica e fazíamos um ato de confissão e dizia ao Padre os nossos pecados e os nossos defeitos, e ao terminar o Padre dizia: eu lhe absolvo em nome de Deus, e eu saio da igreja e antes de atravessar a primeira calçada volto a pecar. E aí? Moramos num planeta de provas e expiações, onde, segundo a espiritualidade, ainda predomina o mal. A linha tênue que separa o mal do bem, ela é bem fininha. E durante todo o decorrer de nossa existência, a gente faz assim: entra um pouquinho na parte do mal, entra um pouquinho na parte do bem. E a gente tem que vigiar e orar e pedir discernimento para tender para o lado do bem. Eu estou pendendo para o lado direito, mas pode ser para o lado direito, para o lado esquerdo, para o lado do coração. Então, observemos que isso são palavras, como diz aqui a quarta, que a igreja tira da Bíblia como forma de elaborar dogmas. O que é o dogma? Dogma é verdade absoluta e irrefutável. Mas os dogmas da igreja têm caído. Quando aquele rapaz chamado Ptolomeu, acho que eu disse esse nome, Ptolomeu, ele dizia que a Terra é o centro de tudo. Ptolomeu. Aí veio aquele Copérnico e disse: não, o centro de tudo é o Sol. A igreja disse: esse cara está com o demo nas costas, porque dizer uma coisa dessa. E aí os papas, os bispos, os padres, os leigos, todo mundo condenaram, porque ele disse que a Terra não era o centro do universo. Aí agora João Paulo II, o Papa Pop, que eu digo que Chico é o Papa legal, bom, conversador, mas o Papa era João Paulo II. João Paulo pediu perdão a Copérnico.
Pediu perdão depois de quantos anos? Séculos. Então, dogmas que eram ditos, firmados, um dogma da Igreja Católica, que eu gosto sempre de cutucar, é o dogma da Virgem Maria. Um domingo de Páscoa, falar na Virgem Maria. Não tenho a menor dúvida que Maria, a mãe de Jesus, que nasceu em Belém, era um espírito iluminado. Porque para se ter um filho daquele, tem que ter sido escolhida por Deus. Agora, que Maria, para ter Jesus, transou com José. Porque esse dogma vai de encontro às coisas mais importantes que Jesus deixou para a gente na terra, e a doutrina espírita reforça diariamente. São leis divinas. Por quê? Logo Deus, até hoje, eu fiz uma pesquisa, até hoje, pode nascer menino de proveta, menino de copo, botar num copo, botar numa concheira, botar qualquer coisa, menino. Mas para nascer menino tem que ter espermatozoide e óvulo. Não tem como ainda a ciência nesse tempo todinho encontrar, dizer assim, não, tem condição de nascer um menino sem a fecundação. Então Deus jamais vai fazer o seguinte: você é meu filho e é meu, sou eu, você sou eu. Então você vai nascer de uma virgem pura. Eu fiz uma vez aqui, uma palestra, eu fiz uma pesquisa sobre Jordão Lema, destruir para construir, o homem novo. E eu lembro que eu fiz várias pesquisas que vários avatares nasceram de virgem. Nasceram dia 24 de dezembro. Ressuscitaram, o terceiro dia morreu. Não foi só Jesus, não. Mas aí vamos para outro dogma da igreja que está na Bíblia. É pecado comer carne na Semana Santa. Essa aberração chegou ao ponto do Papa dizer, pelo amor de Deus, comam carne, quem puder. Mas eu achei bem interessante. Você sabe o que é cultura, principalmente cultura religiosa. Todo mundo conhece meu filho. Meu filho é palestrante espírita, coordenador de curso espírita. Sexta-feira nós saímos para almoçar. Ele não comeu carne. E eu morrendo de rir, eu comendo carne. E ele não comia carne. Ele disse, pai, se eu comer a carne, eu fico culpado. Mas Thales, eu não acredito, fico culpado. Isso é o quê? É uma cultura religiosa que nós trazemos no nosso perispírito. Por quê? Porque com certeza essa é a primeira encarnação da gente como espírita. Na outra encarnação nós éramos cristãos, talvez ortodoxos, talvez evangélicos, talvez católicos, bruxos. Quem sabe quantos bruxos daqui foram queimados? E aí vem outra coisa, tem no Deuteronômio dizendo o seguinte: é proibido, Deus abomina quem consulta os mortos. Olha, se ele abomina quem consulta os mortos, é porque existia consulta aos mortos. Olha, ele abomina. Aí tem uma Bíblia que não é essa, que eu acho legal. Ele diz: Deus levará à morte aqueles que consultam mortos, pesquisa pitoniza e segue o espiritismo. Mas que negócio é?
em 4.000 anos antes de Cristo, já sabia que existia o Espiritismo. E nós sabemos que a palavra Espiritismo, ela foi adicionada ao vocábulo francês em 1856 por Allan Kardec, que ele dizia o seguinte: existia a palavra espiritualista, e ele disse, para uma ciência nova, uma nova denominação. Então é Espiritismo. E quem são os seguidores do Espiritismo? Os espiritistas ou os espíritas? Então é outro dogma. Se existia consultas pitonisas, é porque existia mediunidade na época. E o pior de tudo não é nada, ou o melhor de tudo. Quem foi consultar uma pitonisa foi nosso amigo Saul, que era o rei. Matou muitas, foi consultar. Aí Deus se incomodava com a vida do povo. Naquela época, ainda hoje se incomoda, mas naquela época se incomodou, tirou o Saul do poder e botou o meu neto, que vai ser Davi o nome do meu neto, filho de Davi. Aí botou Davi como rei Davi. É muito interessante como Deus se incomodava. A facilidade que Moisés falava com Deus era maior do que a que eu falo com o Carlos Anésio. O Carlos Anésio era para o sertão, eu não tenho condição de conversar com ele pessoalmente. Mas Moisés falava com Deus. Tá? Aí no Deuteronômio diz: ninguém poderá ver a face de Deus. Aí Moisés disse: se eu faço a face com Deus, aí é para endoidecer. Aí o Espiritismo sabiamente colocou no Evangelho segundo o Espiritismo, que eu estava até dizendo lá na palestra, graças a Deus, Kardec foi abençoado pela espiritualidade e mudou o nome desse livro. Vocês sabem como era o nome desse livro quando foi lançado? Imitação do Evangelho. Já imaginasse, aí a espiritualidade disse: Kardec, pode não, o pessoal vai mandar muito, e não tem nada de imitação do Evangelho aqui não. Bota o Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma nova forma de se interpretar a moral de Jesus, de Cristo. Então, graças a Deus, nós espíritas temos que entender o seguinte: a Bíblia é um livro muito importante, é um livro de história, é um livro de ensinamentos, é um livro de moral, e é um livro muito fantasioso também, muito fantasioso, que ainda hoje, no último estudo que eu tive aqui no Evangelho Terapia, quase saí da tapa com o Evaldo, porque Jesus disse: aquele que não amar seu pai e sua mãe, aquele que ama seu pai e sua mãe não pode me seguir, só pode me seguir quem não ama seu pai e sua mãe. Só que Evaldo, altamente inteligente, foi aí, ele pega, enquanto a gente está discutindo, ele vai para o Google. Aí diz: mas Pedro Paulo, amar sua mãe significa amar menos. Para me seguir tem que amar menos a sua mãe. Aí eu vou ir lá atrás de Moisés, perguntaram qual é o maior mandamento. E Moisés falou, Deus falou para Moisés: amar Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento: honrar pai e mãe. Aí Jesus quer tirar a gente do sério e endoidecer a gente. Se eu tenho que honrar pai e mãe, mas foi tão bom esse estudo, porque esse estudo mexeu com minha cabeça, eu tive que passar uma semana estudando, porque apareceu outra pessoa muito inteligente no estudo e disse: não, mas honrar pai e mãe não é gostar do pai e da mãe. Honrar pai e mãe é dar exemplos do que o pai
foi e que a mãe foi. Eu disse, eu gosto de anotar isso aqui tudo e vou perder a semana estudando isso. Ganhar a semana, né? E aí, isso tudo que eu estou falando, isso está na Bíblia. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, para que a gente possa entender, com o auxílio dos Espíritos, a forma melhor. Porque esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, ele é bem interessante. O nome dele já é para tirar a gente de tempo. Falsa moral. Moral estranha. É moral estranha. Moral estranha. E aí, quando você começa a dissecar um pouco a Bíblia, e ver essas questões de rituais que a igreja faz, eu estava dizendo interessante, mas tem outro bloco da igreja para pegar. Então, vocês lembram que na missa, tem uma hora que diz assim, Senhor, Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas direi uma palavra e serei salvo. Vocês sabem quem foi que disse isso? Na Bíblia não diz não, mas vocês sabem quem foi que disse isso? Quem foi, Marcelo? Foi um. Você levantou? Acho que foi um. Que falei cobrar lá imposto. Não, era um centurião. Foi Zaqueu. Um centurião que estava com seu filho se ardendo de febre. O servo. O servo, exatamente. Chegou lá e querendo falar com Jesus, aí chegou e disse, Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas direi uma palavra que serei salvo. O que é que aí a igreja pega e junta isso nos dogmas e rituais. É bonito. É muito bonito o que a igreja faz, mas também é muito perigoso a gente escorregar nessas coisas. Então, a partir desse estudo que eu estou fazendo, eu fiquei muito tranquilo de que se a Bíblia condenar o Espiritismo, como alguns amigos nossos, irmãos evangélicos, tem um padre que é fantástico. Há homem para gostar do Espiritismo. É um padre da igreja da Canção Nova, um carequinha, todo de preto. Como é o nome dele? Ai, eu adoro o Espiritismo. Meu Deus, o que eles escolheram com a gente é uma coisa séria. Padre Quevedo? Não, Padre Quevedo para ele é uma criança. Ele escolheu mais do Quevedo. Aí ele diz assim, se essas pessoas que se apegam à Bíblia para condenar o Espiritismo, é porque o Espiritismo ele requer uma coisa muito importante para os seus seguidores. Estudo. Infelizmente, a maioria das pessoas que frequentam centro espírita, quando se dá de frente com o estudo, diz, eu vou lá fazer isso. Eu quero sair daqui. Eu quero ir lá para a igreja onde eu entrego ao pastor o meu problema e ele diz que Deus vai resolver. A falta do meu emprego, a crise que está passando, o pastor vai resolver, porque Jesus, olha, na época de Moisés era Deus falava com Moisés, agora é Jesus. Nós, espíritas, temos comunicação mediúnica com espíritos do mesmo nível nosso e alguns missionários que vêm nos ajudar. Mas os nossos irmãos evangélicos eram Jesus. Jesus está me dizendo. Mas Jesus está me dizendo aqui agora que você vai acontecer isso e isso com você. E eu quero insistir com vocês que não se preocupem com a questão da Bíblia. Porque o Evangelho segundo o Espiritismo, ele já fez a separação. O que é que o Espiritismo fala sobre milagres? Rapaz, ninguém sabe, todo mundo fica calado. Milagres. Milagres são fatos ainda não conhecidos. Apagar uma luz em 1800, você tem um piton que a gente está perto do dedo e fica tudo escuro, aperta o dedo e fica tudo claro. É um milagre. É um milagre. Então, o milagre é aquilo que ainda não foi descoberto.
Espiritismo ele é muito claro. E eu gosto de puxar essa parte de claro para os médios, para os nossos irmãos que trabalham na reunião mediúnica, para os nossos irmãos que trabalham na parte mediúnica. Kardec, pedagogo, cético, exigente, dizia. Ele foi buscar isso, a única coisa que eu acho que Kardec foi buscar na Bíblia. Paulo diz, na primeira carta aos Coríntios, vede tudo e retém o que é de Deus. É isso? Aí Kardec disse, veja todas as comunicações e veja o objetivo delas, o bem que ela vai fazer. Amanhã a gente faz uma reunião mediúnica aqui e diz assim, olha, vai desencarnar 4 pessoas dessa casa. Que comunicaçãozinha ruim. O que é que isso vai servir para a gente? Meu irmãozinho, não tem que essa gente não. Que novidade. O povo não vai desencarnar, mas vai desencarnar agora na semana que vem. Aí a gente fica preocupado quando as pessoas não entendem a interpretação mediúnica, quando as pessoas acham que tudo é o guia. Tem gente que você vai dizer assim, você vai alugar uma casa, Mônica, está para alugar uma casa. Mas não vou buscar o guia. Se eu posso morar lá em Murana, ou se eu posso morar na Rua Pessoa. O meu guia é que vai dizer onde eu vou morar. Eu vim conversando com ele agora e disse, pessoal, assim, parece que no Espiritismo tem muito fanático. Eu disse, o quê? Eu acho que tem mais fanático que espírita. Tem mais fanático que espírita. Aquele espírita que vai ali, escorrega e diz, olha, o espírito me empurrou. Tudo. O cara está com febre. Aí dá um arrepio. O espírito passou por mim agora. Ele tem febre. Entendeu? É fanatismo. A gente deve ir até onde a razão nos mostrar. Aí eu volto para ele. Evangelho segundo o Espiritismo, no início, antes do prefácio, antes da introdução, não há fé inabalável, senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Eu digo sempre que eu não acredito em nada do Espiritismo. Nos estudos aqui eu digo, eu não acredito em nada do Espiritismo. Eu sei. Porque se eu acreditar, eu posso deixar de acreditar. Mas se eu souber, eu não vou deixar de saber. Eu vim conversando com eles assim, são 22 anos dessa casa, eu acho que faz uns 18 que eu sou coordenador, o doutrinador da reunião mediúnica. Sou médico de incorporação é velho. Médico psicofônico, mas tem um que eu achava mais legal ainda, médio ostensivo, né? Aí eu sou médio ostensivo e fico preso a coordenar louco para formar um doutrinador. Quando a gente vai formando um doutrinador, aí eu não venho para a reunião, aí eu sei, a reunião foi fantástica. Evaldo coordenou, e Jordano coordenou. Aí Pedro Paulo chega, aí Evaldo não coordena, e Jordano não coordena, e eu fico lá coordenando. Então eu estava dizendo, se eu não soubesse, não é acreditar, se eu não soubesse da existência da comunicabilidade dos espíritos, o que é que eu estava fazendo aqui toda sexta-feira, de 6h30 da noite a 10h30 da noite? Brincando? Tenho família, minha família tem uma parte que mora fora, eu podendo estar com minha família, aí eu estou toda sexta-feira aqui, chovendo ou faça sol. Sabe por quê? Porque eu sei. Eu sei que existe comunicabilidade.
Por que eu não discuto com o Evangelho? Porque ele não sabe. Eu sei que existe reencarnação. Aí a pessoa pergunta, Paulo, como é que você sabe que existe reencarnação? Porque existe coisa mais provada do que reencarnação. Aí o Espiritismo diz a gente que a gente escolhe o pai, a mãe, o lar, a pessoa que dá mais trabalho a gente aqui está perto da gente. Eu estava indo fazer uma palestra, o melhor do mundo é amar o povo que está bem longe da gente. É bom demais. Eu amo fulano. Quantas vezes tu me disse? Uns 2 meses, 2 anos, 3 anos que eu vi. Ama teu irmão que está dentro de tua casa e falando de você, pisando no teu pé, cutucando. Você olha de lá, você não está vendo? E outra coisa, imagine você morar numa família onde só tem espírito você. A minha casa, a minha mãe era assim. Ainda hoje tem uma irmã que olha para mim assim, eu digo, calado, obrigado. Eu pedi, implorei para nascer ali. Para que elas olhem para mim e dizem assim, você está com Satanás, meu filho. Você está, teu irmão, você está com Satanás. E eu disse, meu amor, não estou não, tá? Então estou. Se for para ajudar a doutrina espírita, fazendo bem, ajudando as pessoas, eu estou com ele. Pensa no Satanás, não? Pensa no Satanás, não? Então eu estou com ele. E aí a gente fica muito, talvez, tem umas coisas que a gente diz assim, mas quando você que um fulano não aguenta aquela mulher dele. Vai para aguentar. Agora, nem tudo é provação. Tem umas que é severo. Quem conta uma dessa, eu já contei para vocês aqui, mas eu vou repetir, é Frederico Menezes. Fred disse que conheceu uma mulher que frequentava a casa lá em Cabo de Santo Agostinho, e a mulher olhava para Fred e dizia, mas Fred, ô provação, Fred, toda semana meu marido me dá uma pizza. Mas é a minha provação, eu vou aceitar. Aí Fred disse que a primeira vez, calado, na segunda encontrou ela de novo, disse, Fred, foi ontem, Fred, a pizza. Aí disse que olhou assim, disse, eu não acredito que essa mulher está pensando que isso é provação. Aí quando foi umas 4 vezes, aí Fred disse, vem cá. Isso não é provação, isso é falta de vergonha da senhora. Porque quem fica apanhando dizendo que é provação, não é provação não. Provação é o quê? O que é provação? Provação são dificuldades que acontecem em nossa vida com um motivo de nos elevarmos. Uma pizza toda semana, levar o quê? Só Zé Matão, né? O Zé Matão. Isso é uma herança dos católicos radicais antigos. Exatamente. Pessoas que se motivavam com silício, com autoflagelo. Exatamente. Além dessa herança, cara, Foi esse presente que a igreja deu ao povo. ao povo. Além dessa herança, que a gente sabe, que quanto mais eu sofrer, mais eu vou para o céu, tem o fanatismo espírita. Que se eu sofrer, tem gente que acha que o espiritismo é assim. Aqui era para ter Sociedade de Estudos Espíritas. Aqui se ensina a sofrer para ir para o nosso lar. Por esses dias eu tenho um relato sobre a escravidão. Eu não tinha visto esse canto nenhum ainda. Diz que boa parte dos castigos, quando prendiam um negro lá, o camarada da escrava, a senhora ficava lendo a Bíblia para o cara lá, para saber o que estava Tá vendo? Aquilo ali é Deus. As mulheres foram muito maltratadas no início. Eu fazia um curso de direito e eu me lembro que o professor dizia assim, as alunas, os colegas, vocês na sua, vocês são réis. Eu disse, o que diabo é réis? Réis em latim é coisa.
Mulher a gente vendia, a gente emprestava. Mas eu queria com mulher, porque mulher realmente, a mulher merece, né, Andrade? De vez em quando leva uns castigos. Mas aí, o que é que eu digo que é fanatismo espírita? Você vem para a casa espírita e pensa que quanto mais eu sofrer nessa encarnação, quanto mais eu tiver sofrimento, vou ser melhor na encarnação anterior, porque eu estou pagando, ninguém está pagando nada. Nós não pagamos nada, nós resgatamos o que fizemos de errado. Pagar é uma coisa muito cara. Eu estou resgatando. E é importante que eu entenda que esse resgate, ele é feito individualmente. Eu vou ficar com meu marido me batendo para eu convencer ele, para ele aceitar Jesus. Mas foi interessante. Agora eu não me lembrei. Eu fui para Carro do Caminho, terça-feira, fazer a palestra. Quando eu chego em casa, está havendo uma reunião de evangelho no meu prédio. Aí eu fiquei na portaria, conversando com o porteiro, e ouvindo o que a mulher estava dizendo. Meu marido era um bêbado. Eu lembrei até da música do Val. Meu marido era um bêbado. Meu marido era um desgraçado. Meu marido não era cristão. Meu marido era um E eu quase boto a cabeça assim, por que tu casou com ele? É tudo que era ruim, eu casei com o marido desse. Aí quando ele aceitou Jesus, é um doce. É um doce, é uma felicidade. Hoje ele é quem faz comida lá em casa, me ajeita e tal. Ela falando para os outros tudo assim. É mesmo. Mas para ela falar que ele era bom, ela teve que esculhambar com o povo. Né? Nem cristão era. E essas coisas não são coisas de espiritismo, são coisas da Bíblia. São coisas da Bíblia. Não estou aqui negando em nenhum momento a importância da Bíblia como um livro histórico, como um livro de moral elevada na parte do Evangelho. Não estou reclamando disso. Mas usaram muito a Bíblia, como o Carlos terminou de dizer, dá a pisa no escravo e lê na Bíblia. Eduardo Galeano conta que os jesuítas, não queriam ser cristãos, porque não queriam ser ruins como aqueles homens. Olha que coisa bonita. Olha que coisa bonita. E nós tivemos uma sorte aqui no Brasil fantástica. Nós fomos catequizados pelos filés jesuítas. Eram os filés. Os brigadores, os guerreiros jesuítas. E aí eles mataram um bocado de índio, mataram, aí depois veio os brancos mataram também. Mas eu diria a vocês o seguinte: tudo isso que dói na gente quando a gente vê é coisa bíblica, porque foi colocado na cabeça da gente. E eu conto um exemplo meu, que eu não esqueço esse exemplo, eu acho muito legal. Eu tinha 7 anos de idade, morava na cidade de Cuité, estado da Paraíba, divisa com o estado do Rio Grande do Norte. Aliás, Cuité não, Grande Cuité, Cuité Metrópole. De Barra de Santa Rosa para lá é tudo Cuité. Aí, mãe dizia: meu filho, quando o padre levantar o Santíssimo, e tocar aquele negócio, quem abriu os olhos cega. Mãe era cruzeta nesse ponto. Aí eu não era louco para ver o que era aquilo, eu queria ver, mas só olhar cegado. Ai, quando foi um dia lá na missa, na Semana Santa, a igreja lotada, eu fiquei assim. Aí quando o padre foi levantar o sacrifício, eu vou arriscar um olho. Porque eu fico cego só de um olho. Aí cheguei em casa e disse: mãe, eu nem ceguei. Ela disse: o que foi que aconteceu? Eu disse: olhei naquela hora, meu filho, Deus vai lhe condenar. Outra coisa que mãe era muito legal com relação à igreja, mãe morreu católico,
Mas é muito legal a história da Aleluia. A história da Aleluia era fantástica. Um menino de 7 anos de idade, mas olha, filho, vamos para a igreja no sábado à noite. O padre vai abrir a Bíblia e vai encontrar um pingo de sangue dentro da Bíblia. Esperei muito isso. Se ele não encontrar o pingo de sangue, o mundo se acaba. E quando ele encontrar o pingo de sangue, ele vai dizer, aleluia, todo mundo, aleluia. Eu batia um pingo para que aparecesse esse pingo de sangue. Eu com 7 anos de idade, ficava doidinho. Aí quando o pai dizia, aleluia. E eu não sou muito velho não, mas alcancei nos anos de 64, 65, missas em latim, o padre de costa, e a gente só entendia 2 coisas, amém e aleluia. Ninguém entendia o que o padre estava dizendo na missa. Sabe por quê? Porque a gente vai para a Gênesis da Bíblia, que é onde foi que a igreja pegou isso. E disse que era aquela historinha da maçã, da serpente, de Adão, de Eva. Aquela maçã, sabe o que era aquela maçã? A sabedoria. Adão não podia saber. Vocês observam uma coisa interessante. Adão até então não usava folha de parreira. Quando Adão descobriu, botou logo uma folha de parreira dele e de Eva. Por quê? Porque ele pensou que era pecado. Ainda hoje nós temos nas casas espíritas, nas igrejas evangélicas, nas igrejas católicas, mulheres que acham que o sexo é procriação. Deus é tão bom que botou o sexo uma coisa boa. Porque se fosse ruim, nem procriar, nem procriava. Vai ser uma coisa boa. Isso está onde? Na Bíblia. Então, meus irmãos, a Bíblia se condenasse o Espiritismo, ou se absolvesse o Espiritismo, ou se a Bíblia dissesse, e se nós ficássemos, eu falo bem isso, se eu acreditasse nos dogmas da igreja, se eu acreditasse nos rituais da igreja, eu seria católico. Se eu não acreditasse em Maria, eu seria evangélico. Agora eu vou dizer o mais grave. Se eu não acreditasse na justiça de Deus, na sua misericórdia através da reencarnação, eu seria ateu. A justiça de Deus e a sua divina misericórdia chama-se reencarnação. Se eu não soubesse que era isso, eu seria ateu, porque não faz sentido termos a sociedade que temos se Deus não for bondoso, maravilhoso e nos der outra chance. Eu tenho um amigo que eu gosto muito dele, eu digo até ele, você foi arquiteto da encarnação de Sudiabo, porque ele é evangélico. O cara é um verdadeiro arquiteto. Para fazer o serviço da casa, aí ele disse, tu mexe com o que? Com tudo. Tu faz o quê? Hidráulico, elétrico, gesso, bota piso, faz tudo, sei o que, faz mesmo. Aí eu disse, rapaz, só pode ser um arquiteto da encarnação. Ele disse, não, eu só tenho essa encarnação e sou evangélico e tal. E aí eu brinco muito com ele. É bom que quando ele vai fazer serviço lá em casa, tá, os pés vão sair. Passar o dia fora. Porque se ele ficar, ele não faz duas coisas, a gente discute religião. Brincando. Mas eu diria a vocês o seguinte, eu queria deixar bem claro para vocês isso. Vocês aqui de Esperança, que fazem muito tempo que está nessa casa, aqueles que fazem pouco tempo que estão na casa, bota uma coisa na cabeça de vocês. Se for para acreditar nos dogmas das religiões, não sejam espíritas, vão se decepcionar, porque o espiritismo não tem dogma. Se for para procurar rituais na casa espírita, não vão encontrar. Os bombos e as velas amarelas e vermelhas foram embora da casa espírita. Agora vai o tempo porque vai ter os bons, né? Se eu acreditar que Jesus veio à Terra,
morreu na cruz para nos livrar dos pecados e nos salvar, Ele não deu o seu Espírito. Agora, outra coisa que eu queria deixar para vocês. Se eu acredito na reencarnação, creio, aceito, sei da reencarnação, e que não existe justiça divina sem reencarnação. Eu posso ter não a Bíblia, mas todas as literaturas do mundo condenando o Espiritismo. E eu fico com o que eu sei. Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é Pai na infinita bondade, Deus é a inteligência suprema do universo, é causa primária de todas as coisas. Ele é bom, Ele é maravilhoso, Ele não faz o mal, Ele não quer que a gente seja sofredores, Ele nos dá oportunidades para que a gente possa alcançar melhor estágio em nossa vida. Deus é muito mais do que imaginamos, mas muitas vezes, meus irmãos, nós estamos tão entranhados ainda em culturas religiosas do nosso perispírito, que eu pergunto a vocês e não quero que vocês respondam: como é que vocês oram? Como é que vocês fazem a prece em casa? Essa pergunta foi feita, Lida, no MIEP desse ano, o Sérgio Minado Pelotas, Sérgio Lopes. Ele disse: eu tenho certeza que 95% desse auditório, quando for rezar, vai rezar por Jesus. Jesus é um espírito superior. Mas segundo o nosso irmão Narciso, que é um estudioso, Jesus não é um espírito puro. Porque na escala de espíritos, o espírito puro não governa mais nada. Está junto a Deus, trabalhando todo o universo, e não um planeta miserável como é o planeta Terra. Miserável do ponto de vista de evolução, mas muito bom para nós que somos menos evoluídos do que o planeta. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que vocês não tenham mais esse drama de consciência. E se alguém disser que a doutrina ela é condenada pela Bíblia, você diz assim: é condenada pela Bíblia, mas é eleita por Deus por ser a doutrina mais consoladora e a doutrina mais abençoada que pode existir nas dores e nas felicidades, no amor e na dor, porque até a dor é amor. Que Deus te abençoe.